Fala galera aqui do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Salles, tenho 27 anos, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Hoje a gente vai reagir a um vídeo muito maneiro. O vídeo, sabe qual é? É sobre a FIFA. Aqui ó, FIFA. Fato, ó, FIFA, o negócio mais rentável do mundo? É uma indagação, né? É do canal Fatos Desconhecidos e ó, já sou inscrito, já deixei o meu like. Então, assim, vá lá. Se você quiser ver sem minha reação, vá lá, já curte, comenta o vídeo deles lá, beleza? E antes de mais nada, já curte o meu vídeo e se inscreve se você não é inscrito ainda, porque aqui nesse canal você vai acompanhar a minha rotina, a minha vida. Eu tô aqui registrando a minha história, certo? Porque eu acho muito importante as pessoas registrarem a história delas, porque é o que fica são as memórias, e a memória falha, certo? Então, hoje em dia a gente pode usar a tecnologia para poder ir ao nosso favor. Então, vamos lá pro vídeo. Durante décadas, a FIFA convenceu bilhões de pessoas de que a Copa do Mundo era apenas uma celebração do futebol. Mas por trás dos gramados e do troféu, existe uma máquina bilionária alimentada por propinas, acordos secretos e disputas de poder. Segundo documentos e depoimentos apresentados pelas autoridades, dirigentes da FIFA haviam transformado o torneio mais assistido do planeta num negócio com lucros para os próprios bolsos. Um dos casos mais controversos envolve a Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. O então vice-presidente da FIFA, Jack Warner, foi acusado de exercer influência política dentro da entidade. Até hoje, existem teorias de que algumas decisões de arbitragem favoreceram seleções comercialmente Ó, importantes para viu que ele falou? Que é como se a arbitragem estivesse favorecendo, né? Deixa eu voltar aqui. a FIFA. Mas, Ó, pois, disputada na Coreia do Sul e no Japão. O então vice-presidente da FIFA, Jack Warner, foi acusado de exercer influência política dentro da entidade. Até hoje, existem teorias de que algumas decisões de arbitragem favoreceram seleções comercialmente importantes para a FIFA. então, tá vendo? Ó? Seleções comercialmente importantes para a FIFA. Cara, assim, eu não sei em que momento você está vendo essa minha reação, mas a gente está na Copa do Mundo, né? O momento que eu tô gravando esse vídeo é a Copa do Mundo. E o último jogo que a gente teve agora do Brasil contra o Japão, assim. O gol do Vinícius Júnior foi anulado, porque o juiz entendeu que foi falta ali, enfim. Acabou que eles conseguiram constatar que não teve falta, né? Que o gol era para ser válido. Eu acho que o árbitro até foi suspenso de alguns jogos. E nesse mesmo jogo, o Brasil já ganhando, o árbitro deu 5 minutos a mais do que ele já tinha dado de tempo a mais, né? Eu esqueci o nome, cara, disso. Prorrogação. Ele já tinha dado 5, deu mais 5. Por quê? Do meu ponto de vista, ele queria favorecer o Japão, porque o Japão tava perdendo. Então, né? A gente tem que duvidar de tudo, né? Mas isso está longe de ser o único problema. Havia também projetos apresentados como grandes iniciativas sociais. Em diversos lugares, como no Quênia, milhões de dólares foram prometidos para melhorar o esporte local. Porém, quando os jornalistas começaram a visitar essas obras, encontraram terrenos abandonados e comunidades que nunca receberam aquilo que havia sido prometido. Mas para compreender como tudo chegou. Nada mudou, senhores. No Rio de Janeiro, né? No caso, na Copa, acho que foi de 2016. A Copa foi aqui no Brasil. E, cara, assim, teve uma grande melhora aí. Entrou dinheiro, principalmente aqui no Rio, que é onde eu moro, né? Entrou bastante dinheiro, foi nítido a melhora na infraestrutura dos estádios, pá, mas, cara, só isso. Teve muita roubalheira também. Inclusive, o governador na época tá preso até hoje. Chegou a esse ponto, precisamos voltar muito antes da existência da própria Copa do Mundo. Precisamos voltar para 1904, quando a Federação Internacional de Futebol, mais conhecida como FIFA, foi fundada. Na época, a FIFA não era uma potência econômica, não controlava bilhões de dólares e não tinha sedes luxuosas ou dirigentes viajando em jatinhos particulares. Durante muitos anos, funcionou praticamente como uma pequena associação de voluntários.
Sua missão era garantir que todos os países seguissem as mesmas regras. Seu crescimento de fato começou em 1921, quando Gilles Rimet assumiu a presidência. Ele acreditava que o futebol tinha potencial para unir o mundo de uma maneira nunca vista antes. Aí, esse cara foi um gênio, na moral. E pior que ele conseguiu, hein? Conseguiu unir. Seu sonho era criar uma competição onde as melhores seleções nacionais disputassem um único título mundial. 9 anos depois, seu sonho finalmente saiu do papel. Em 1930 aconteceu a primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai. As décadas Oh, seguintes que honra. Aí, isso eu não sabia não, hein? A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 no Uruguai. Caraca, mano, eu nunca iria imaginar isso. Na América do Sul. Na América do Sul. Nunca ia imaginar, na moral. a Copa passou por países como França, Brasil e Suécia, crescendo a cada edição. Quando você olha para a Copa do Mundo hoje, com 48 seleções disputando o torneio de 2026 e com discussões para ampliar esse número para 64 equipes no futuro, a justificativa parece bonita. A FIFA diz que quer tornar o futebol mais inclusivo, mas será que essa é realmente a principal motivação? Será que é a principal motivação tornar o futebol mais inclusivo? Cara, vamos parar para analisar. Assim, no país que a Copa é sediada, entra dinheiro. Isso é bom economicamente. Então, pensando por esse lado, é muito bom, né? É muito bom pensando por esse lado. Porque vai ajudar países pobres a poder entrar um dinheiro e vai melhorar o comércio local ali, certo? O problema é, cara, a corrupção, né, mano? Na moral, tipo, quem garante que esse dinheiro vai ser usado na forma correta? E o que sobra, será que é usado também? Será que eles fazem? Eles devolvem? Não. Será que eles revertem esse valor que sobrou para promover saúde, esporte, lazer para as pessoas? O que que acontece? Então, assim, fica um ponto de interrogação aí, né? Qual é o intuito de ampliar? Afinal, quanto mais seleções participam, mais jogos são disputados. Quanto mais partidas existem, maior audiência, mais caros ficam os direitos de transmissão, os contratos de Ih, filho, esse patrocínio. negócio de contrato de patrocínio, direito de imagem, os caras tá tendo um furdo aí com Cazé TV, a Globo, a FIFA. Eu nem vou reagir a isso. E a publicidade. E foi essa justamente a lógica que começou a transformar a Copa do Mundo numa das máquinas de faturamento mais lucrativas do planeta. Quem percebeu isso foi Horst Dassler. Ele criou uma empresa chamada ISL, responsável por negociar os direitos comerciais e televisivos da Copa do Mundo. Em vez de permitir dezenas de patrocinadores, ele limitou a Copa a um pequeno grupo de marcas globais. Apenas 14 empresas poderiam associar suas imagens ao torneio. Essa exclusividade fazia o preço disparar. Ao mesmo tempo, a ISL revendia os direitos de transmissão país por país, sempre para a emissora disposta a pagar mais. Assim, a Copa do Mundo deixou de ser E apenas um evento olha como é que é os caras. Em posição de sentido, sem camisa. E olha a caneleira deles, olha aqui. Que maneiro. Que essa caneleira aqui é? Opa, maneiro. Será que o que é? É uma borracha? Eu não desconheço. Maneiro, assim, interessante, né? E tipo, cada um coloca de um jeito, tá vendo aqui? Cada um faz de um jeito. A caneleira. Aí os esportivo caras não era magrinho assim, não, hein? Mas jogava bola, né? e passou a funcionar como uma verdadeira plataforma global de negócios. Só que nem toda a fortuna chegava aos cofres Olha da FIFA. isso. O cara jogando bola de chapéu. Olha aquele chapéuzinho safado. Pique russo. Anos mais tarde, investigações revelariam que parte desses recursos Era seguiam pelo jeito era época, né? Geral usando chapéu aqui. Ó. Geral usando chapéu, filho. Que maneirinho. caminho bem diferente. Segundo documentos, o brasileiro João Avelange, ex-presidente da Federação Internacional de Futebol,
teria recebido o equivalente a dezenas de milhões de dólares em pagamentos ilegais para garantir que contratos continuassem favorecendo a ISL. Enquanto isso, o torcedor não fazia ideia do que acontecia nos bastidores da Copa da Espanha em Quem tá 1982. envolvido nisso? Um brasileiro. Quem diria, né? Na edição seguinte, em 1986, a ISL lucrou mais de 120 milhões de dólares. Enquanto isso, o México, país anfitrião, continuou pagando a conta por muitos anos. Pouco tempo depois, Horst Dahler morreu vítima de um câncer aos 51 anos. Sua morte poderia ter encerrado aquele modelo. Caraca, olha a cara do sujeito. Olha, 51 anos? Pô, aí, filhão, tu foi amassado na tua vida, hein? Que meu irmão, meu pai tá com 48, tá inteirão, filho. Esse cara aqui, diz tu, parece que tem 90 anos, esse cara, pô, tá maluco? Foi. Aí, e não tem dente não, hein? Meu irmão, 51 anos, o cara tá acabado, hein? Pra que tanta grana e corrupção se o cara, porra, morreu cedo e nem se cuidou? Pra que tanto dinheiro se ele não conseguiu nem aproveitar, nem pra melhorar a saúde dele e viver mais tempo? Devia, ó, chapar pra caramba. De negócios. Mas, na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Os contratos continuavam gerando fortunas, os patrocinadores permaneciam investindo milhões e os dirigentes da FIFA já olhavam para a próxima oportunidade de ampliar ainda mais os seus ganhos. A Copa da Itália em 1990 tornou-se a mais cara da história até aquele momento. Bilhões foram gastos em obras, enquanto a FIFA continuava aumentando a sua arrecadação sem assumir praticamente risco nenhum, financeiramente falando. Quando chegou a Copa dos Estados Unidos em 94, os privilégios da alta cúpula da entidade haviam alcançado um outro nível. Os dirigentes passaram a viajar com motoristas particulares disponíveis 24 horas por dia e hospedavam-se nos hotéis mais luxuosos. A musiquinha, gostou? Pe- Mas, em 1997, isso quase acabou. A ISL precisava fazer mais um pagamento secreto para João Avelange, só que alguém cometeu um erro. Em vez de enviar o dinheiro para uma conta privada, a empresa depositou cerca de Olha a cara dele, galera. Tá maluco? Olha isso, mano. Tá doido. Pra que tanto dinheiro se tu não se cuida, mano? Olha a lição. Peguem a lição aí, ó. Usem o dinheiro pra uma coisa boa. milhão e meio de francos suíços diretamente numa conta oficial da FIFA. Pela primeira vez, existia um rastro documental capaz de ligar oficialmente a entidade a um pagamento sem justificativa. Ela se transformaria numa das peças-chave da investigação que, décadas depois, derrubaria alguns dos homens mais poderosos do futebol mundial. E é aqui que entra o nome de Joseph Blatter. Quando ele assumiu oficialmente a presidência da FIFA, muita gente acreditou que uma nova fase estava começando. Ele demonstrava ser um dirigente diplomático e preocupado com o crescimento do futebol. Contudo, diversas investigações apontam que logo nos primeiros anos de mandato, Blatter passou a utilizar recursos da própria FIFA para financiar um estilo de vida luxuoso. Ao mesmo tempo, mantinha dirigentes importantes Nada em comum aqui no Brasil, né? Né? Tô nem um pouco surpreendido. Você tá surpreendido por isso? Eu não tô, né? Então, satisfeitos com altos salários, benefícios e privilégios, fortalecendo uma rede de aliados que garantiria a sua permanência no poder durante muitos anos. As suspeitas de corrupção começaram a aumentar tanto que a própria FIFA contratou uma das consultorias empresariais mais respeitadas do planeta, a McKinsey Company. A entidade queria mostrar transparência e corrigir problemas internos. Mas quem coordenava esse projeto era Philip Blatter. Reconheceu o sobrenome? Pois é, sobrinho do próprio presidente da FIFA. Ou seja, colocaram a raposa para cuidar do galinheiro. cara, eu queria ter aquele nariz de palhaço que o Glauber, do Fala Glauber, usa.
Eu não tenho nariz de palhaço, mas eu tenho isso aqui, ó. Ah, não fica, ó. Palhaço, somos todos palhaços, ó. Ó. Oi? Não fica. Mas, né, fica a intenção. Ou seja, a investigação que deveria Aí, fiscalizar. Glauber, vou pegar esse de tu, hein? Acho que não vou botar nariz de palhaço, não. Vou botar uma peruca, alguma coisa de palhaço. Toda vez que a gente for palhaço, vocês vão ver. Eu vou reagir assim. Porque tu já usa o nariz de palhaço, eu não vou usar nariz de palhaço, não. A administração acabava sendo conduzida por alguém da própria família do dirigente investigado. Só que havia uma pessoa dentro da FIFA que começava a perceber que aquele sistema não poderia continuar para sempre. O secretário-geral Michel Zenhoffenen passou a reunir documentos, contratos e relatórios internos que revelavam um cenário completamente diferente daquele apresentado ao público. Numa entrevista concedida anos depois, Zenhoffenen resumiria seu sentimento dizendo: "Percebi que havia uma distância enorme entre o discurso oficial e aquilo que realmente acontecia." Ah, não me diga. Não me diga. Que agora, depois de tanto tempo, um homem chega e fala que percebeu que havia uma distância enorme entre o discurso oficial e aquilo que realmente acontecia dentro da FIFA. Ai, ai, ai. Agora, né? Depois, porque para ele falar isso, alguma coisa deixou ele de fora, para ele poder ficar boladinho e falar isso. Não é possível que agora que ele descobriu. Ó, anos. Dentro da FIFA. Enquanto isso, a ISL começava a enfrentar sérios problemas financeiros. Anos de má administração colocaram a empresa à beira da falência. Para Joseph Blatter, se a ISL quebrasse oficialmente, uma investigação judicial teria acesso aos seus recursos e registros financeiros. Blatter precisava manter a empresa viva, mas surgiu um obstáculo. Uma gigante americana do marketing esportivo chamada IMG ou IMG apresentou uma proposta pelos direitos comerciais da Copa do Mundo de 2002. O valor ultrapassava US$ 1 bilhão. Blatter ficou encurralado. Se aceitasse a proposta da IMG, a ISL provavelmente entraria em colapso e poderia revelar toda a rede de corrupção construída desde a época de João Avelange. Tá sentindo o Fini passando o vento assim, ó. O vento passando assim, ó, na orelha dele, ó. Mas, se recusasse uma oferta tão vantajosa financeiramente, levantaria suspeitas de que estava protegendo a empresa. Foi então que entrou em cena o Olha a cara do rapaz, olha aí. Isso. Dá pra confiar num sujeito desse? Não dá, não. Olha aí. Olha aí. Não dá. Olha a cara dele. empresário alemão Leo Kirsch. Com uma injeção bilionária de recursos, conseguiu dar um último fôlego para a ISL. A empresa voltou à disputa e apresentou uma oferta ainda maior, cerca de US$ 1,4 bilhão. Em troca, garantiu os direitos comerciais da Copa de 2002 e 2006. Mas mesmo assim, alguns meses depois, a ISS declarou falência, deixando um rombo superior a US$ 300 milhões. A partir daquele momento aconteceu exatamente o que Blatter mais temia. A justiça suíça confiscou computadores, contratos, extratos bancários e milhares de documentos internos da empresa. Os investigadores encontraram movimentações financeiras ligadas a Ricardo Teixeira, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol e genro de João Avelange. Anos antes, Avelange havia colocado Teixeira no comando do futebol brasileiro, onde ele acumulou um enorme poder. A seleção brasileira, uma das marcas esportivas mais valiosas do mundo, passou a movimentar contratos milionários. Blatter teve medo que os dirigentes brasileiros delatassem tudo. Assim, diante da imprensa, ele defendeu Teixeira, dizendo confiar plenamente em sua honestidade. Mas nos bastidores a postura foi muito diferente. A FIFA passou a pressionar fortemente o governo brasileiro, chegando a insinuar que a seleção poderia sofrer sanções esportivas caso determinadas investigações. Aí, Ronaldinho, na moral, jogava muito, mas o tempo foi bom contigo. Olha isso, mano, na moral. Mas te falar,
A tua marca era teu dente, né, cara? O teu futebol ultrapassa qualquer crítica quanto à tua fisionomia. Mas você envelheceu, tirou tudo, colocou tudo de cerâmica e fez vários implantes aí. E agora ainda continua com o dentão. Mas agora tá tudo certinho. É, Ronaldinho, o bruxo. Joga muito, até hoje joga, mano. continuassem avançando. Só que a falência da ISL chamou a atenção também do FBI. Os agentes americanos começaram a acompanhar as movimentações financeiras internacionais realizadas aos contratos da Copa do Mundo. Foi durante essa investigação que reapareceu aquele velho depósito feito por engano anos antes, que deveria ter ido para uma conta secreta de João Avelange. A partir disso, eles começaram a reconstruir toda a cadeia de pagamentos. Enquanto isso, aproximavam-se novas eleições para a presidência da FIFA. Alguns acreditavam que talvez tivesse chegado a hora de substituir Blatter. Foi nesse momento que Michel Zellhoffner resolveu agir. Semanas antes da eleição, ele entrou numa reunião do comitê executivo carregando um enorme dossiê. Dentro dele, havia contratos e documentos que, segundo ele, demonstravam a corrupção durante a gestão Blatter. Anos depois, ele recordaria aquele momento dizendo: "Achei que os membros do comitê executivo iriam querer investigar, mas em vez disso, decidiram atacar quem trouxe as provas." E foi exatamente isso que aconteceu. Dirigentes corruptos acabaram com a reputação de Zellhoffner. Ele foi demitido e Blatter venceu novamente a eleição. O relatório desapareceu dos arquivos oficiais e a máquina da corrupção continuou funcionando. É nesse contexto que chegamos ao período para decidir a sede da Copa do Mundo de 2006. Restava apenas uma votação e tudo indicava que a disputa seria decidida entre África do Sul e Alemanha. Era um cenário delicado para Joseph Blatter. Anos antes, durante a sua campanha para chegar à presidência da FIFA, ele havia prometido às federações africanas que faria de tudo para levar uma Copa do Mundo ao continente. Agora, porém, os interesses econômicos apontavam para outro lado. A Alemanha oferecia um mercado muito mais lucrativo para patrocinadores, emissoras de TV e grandes empresas. Se Blatter cumprisse sua promessa, correria o risco de perder o apoio dos grupos que movimentavam bilhões de dólares. Se escolhesse a Alemanha, seria visto como um traidor por quem o ajudou a chegar ao poder. Bem, horas antes da votação, Charles Dempsey, representante da Oceania e dono do voto que poderia definir o resultado, afirmou posteriormente ter sido alvo de uma enorme pressão. Segundo seu relato, pessoas ligadas ao processo de escolha fizeram ameaças graves. Ele chegou a dizer que recebeu o aviso de que, caso votasse na África do Sul, a sua própria vida poderia estar em risco. De acordo com seu depoimento, um homem apareceu em seu hotel oferecendo cerca de $250 mil em dinheiro para que votasse a Alemanha. No dia da votação, em vez de escolher um dos candidatos, Dempsey simplesmente se levantou, deixou a sala e se recusou a votar. Logo depois, embarcou no primeiro avião de volta para casa e desapareceu completamente do centro das atenções. Sem aquele voto, a Alemanha venceu por 12 votos contra 11 e garantiu o direito de sediar a Copa do Mundo de 2006. Olha aí. Como será que o Brasil conseguiu sediar a Copa de 2016? Ó, ó, ó. Enquanto isso, diante das câmeras, Joseph Blatter abraçava Nelson Mandela com expressão de tristeza. Segundo relatos da época, prometeu ao líder sul-africano que o continente africano ainda teria sua oportunidade muito em breve. Era uma forma de tentar minimizar a frustração causada. Porque pensa só, se a Copa do Mundo ela fosse sediada lá, iria ajudar quem? Iria ajudar a África do Sul, né? Porque iria entrar dinheiro, investidores, o comércio ia ferver e ia ajudar o país lá, né, do Nelson Mandela. Só que foi para a Alemanha. E, pô, a Alemanha eu não me perdi aqui, mas eu acho que não tava precisando e nem tá até hoje, igual a África do Sul. Mas aí que tá o problema.
vamos supor que a Copa tenha sido sediada lá na África do Sul. Será que o dinheiro ele iria ser usado da forma correta? Então, assim, né? Questionável. Mas, A derrota. Para recuperar a confiança das federações africanas, Blatter apresentou nova regra dentro da FIFA, a chamada rotação continental. A partir daquele momento, as Copas do Mundo deveriam alternar entre diferentes continentes. Anos depois, a promessa finalmente seria cumprida. A Copa de 2010 foi entregue à África do Sul. Só que organizar o Mundial estava longe de ser apenas uma questão de prestígio. O país precisava construir estádios, ampliar aeroportos, investir em transporte e realizar dezenas de grandes obras públicas num prazo relativamente curto. E toda vez que bilhões de aí, dólares... tá vendo? Foi o que eu falei. Um país não tinha estrutura para receber esse grande evento. E assim, você tem que ver se vale a pena você enviar o dinheiro para um país que não tem estrutura alguma, ou se um país que tem a estrutura. Porque, olha aí, entrou dinheiro e aí? O que que aconteceu? Né? Tiveram que fazer tudo correndo às pressas. Foi bom, tá? Foi bom. Porque tiveram que pavimentar, tiveram que construir estádios, uma parada de coisa teve que acontecer para poder a Copa ser transmitida e ser sediada, né? Então, assim, é bom, mas, pô, tem que ponderar, né? começam a circular, surgem também oportunidades para a corrupção. Ai! Corrupção, cara, corrupção. A África do Sul tava naquele estado. Por quê? Por quê? Aí entra dinheiro num país desse. O que que pode acontecer? Apesar que corrupção tá em qualquer lugar, tá? Não é porque é África do Sul, não. Nem porque tá no Brasil, não. Entendeu? Agentes da FIFA passaram a utilizar sua influência para favorecer determinadas empresas interessadas nesses contratos. Um dos nomes mais citados nesse período foi o de Chuck Blazer, braço direito de Jack Warner dentro da entidade. Blazer chegou a exigir Esse 10% cara parece quem, hein? Não vou falar. É Inácio. Inácio. Seu Inácio. do valor de um contrato para a construção de um Que estúdio isso, de olha lá, mano, a barba do cara. É o Inácio com a barba crescida. TV utilizado durante o Mundial. Apenas nessa negociação, ele teria embolsado aproximadamente 300 mil dólares. Em diversos projetos ligados a Copas do Mundo, empresas pertencentes a familiares ou aliados políticos acabavam sendo contratadas para executar obras milionárias. Quando o Brasil foi escolhido para a Copa de 2014, o mesmo aconteceu. Falei errado o tempo todo, é Copa de 2014. Agora vamos ver o que que aconteceu aqui, né? Porque eu tô falando, prevendo algo, mas vamos ver de fato o que aconteceu na Copa de 2014. O governo brasileiro investiu cerca de 15 bi de dólares em estádios, obras de mobilidade urbana e reformas espalhadas pelo país. Algumas dessas construções realmente eram necessárias. Outras rapidamente se transformaram em elefantes brancos. Podemos citar, por exemplo, o estádio de Brasília, que após o torneio ficou praticamente vazio, consumindo milhões de reais por ano apenas em manutenção. Segundo investigações, várias obras tiveram seus custos artificialmente elevados. Materiais eram comprados acima do valor de mercado e contratos recebiam aditivos milionários. Só que o maior escândalo ainda estava por vir. Quando chegou o momento de escolher as sedes das Copas de 2018 e 2022, muitos integrantes do Comitê Executivo da FIFA estavam perto da aposentadoria e alguns perceberam uma oportunidade única. Em vez de decidir uma sede... Eu sempre duvidei desse rostinho aqui. Cara, ele tá. Eu vejo ele nos jogos. Mano, tem cara de rico, cara de um cara malévolo, tá ligado? Mas vamos ver o que que ele vai falar desse sujeito aí. por vez, resolveram escolher os dois mundiais na mesma votação. Isso significava duas negociações bilionárias acontecendo simultaneamente. Em outras palavras, duas oportunidades para pagamento de propinas. Pelas regras da rotação continental, a Copa de 2018 deveria acontecer na Europa.
A Inglaterra era a favorita, mas havia um porém: a Rússia, de Vladimir Putin. Organizar uma Copa do Mundo representava uma oportunidade de ouro para melhorar a imagem do governo diante do planeta. Ou seja, a Rússia queria usar um grande evento esportivo para desviar a atenção de problemas políticos e projetar uma imagem positiva para o restante do mundo. E foi assim que ela venceu. Contudo, após a votação, computadores utilizados pelos representantes russos durante a campanha foram destruídos antes que pudessem ser periciados. A justificativa oficial dizia que os equipamentos haviam sido danificados por acidente durante a mudança de um prédio antigo. Muitos investigadores passaram a suspeitar que a destruição tinha como objetivo eliminar e-mails, documentos e qualquer prova que pudesse revelar compra de votos. Mas isso foi logo ofuscado pela escolha da sede em 2022. O Catar. De acordo com diversas investigações, Bin Hammam usou recursos apoiados pela família real do Catar para obter apoio dentro do Comitê Executivo da FIFA. Em alguns casos, esse apoio teria sido comprado diretamente por meio de pagamentos multimilionários. Além disso, 9 dias antes da votação, Michel Platini, dirigente esportivo francês, foi convidado para um jantar com o primeiro-ministro da França. Ao chegar, descobriu que o primeiro-ministro do Catar também estava presente. Ele sabia que Platini planejava votar nos Estados Unidos. Mas se ele mudasse o seu voto para o Catar e convencesse outros membros europeus a fazer o mesmo, eles estariam dispostos a socorrer o Paris Saint-Germain. O Catar prometeu investir no PSG, um dos clubes mais importantes da França, e também comprar 50 aviões de guerra do governo francês. Ambos os acordos faziam parte de um contrato avaliado em aproximadamente 7 bilhões de dólares. Como resultado, os Estados Unidos receberam 8 votos contra 14 do Catar. Assim, o pequeno país do Oriente Médio acabou então sediando a Copa do Mundo de 2022. Contudo, esse império da FIFA começou a cair. Em maio de 2015, 7 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça após serem acusados por suspeitas de corrupção envolvendo um montante de até 150 milhões de dólares. Após 3 anos de investigação conduzida pelo FBI, autoridades dos Estados Unidos revelaram um amplo esquema de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Entre os detidos estava José Maria Marim, ex-presidente da CBF, além de outros importantes... Brasil de novo aí. Ah, nosso Brasil, nosso Brasil. A cara do sujeito, na moral. dirigentes das Confederações das Américas. No mesmo dia, o ex-vice-presidente da FIFA, Jack Warner, entregou-se às autoridades em Trinidad e Tobago após ser alvo de um pedido de extradição dos Estados Unidos. As investigações apontavam 3 principais frentes: supostos subornos para influenciar a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, compra de votos na eleição de Joseph Blatter para a presidência da FIFA e um esquema de propinas envolvendo a venda dos direitos de transmissão de competições sul-americanas por empresas de marketing esportivo. Mesmo assim, em meio ao maior escândalo da história da entidade, Joseph Blatter foi reeleito presidente da FIFA pela 5ª vez consecutiva. Era como se nada tivesse acontecido. Só que as empresas patrocinadoras começaram a cobrar mudanças. A corrupção na FIFA havia se transformado em manchete mundial. E foi nesse clima que aconteceu a cena mais emblemática da FIFA. Durante uma entrevista coletiva, o humorista britânico Lee Nelson invadiu o palco, caminhou até Joseph Blatter e colocou um maço de notas falsas sobre a mesa enquanto dizia, em tom de deboche: "Isso é para ajudar na candidatura da Coreia para a Copa de 2026. Antes que seguranças conseguissem retirá-lo, ele ainda lançou mais notas falsas para o alto, deixando Blatter coberto de dinheiro diante das câmeras de todo mundo. Poucos dias depois, Blatter apareceu diante da imprensa e fez um anúncio histórico: "Embora tenha recebido um novo mandato, sinto que não tenho o apoio de todo o mundo do futebol." Era finalmente o fim de uma era que havia durado quase 2 décadas. Em seu lugar, assumiria Gianni Infantino,
que chegou prometendo uma nova FIFA, mais transparente e distante dos velhos escândalos. Ah, daí surgiu esse careca aí. Tava doido pra saber de onde ele veio, agora eu sei. Uma das primeiras mudanças anunciadas foi que mais de 200 federações Mas de onde ele nacionais surgiu? Quem é ele? Não sei. passariam a votar num congresso aberto. Além disso, o antigo comitê executivo foi extinto e substituído por um novo conselho, com um número maior de representantes. Só que, quando olhamos com mais atenção, o tema só mudou da aparência. Se antes havia acusações de malas de dinheiro circulando pelos hotéis, agora surgiu um outro mecanismo. Muitos passaram a receber salários elevados, bônus anuais e diversas vantagens oficialmente aprovadas pela própria FIFA. Além disso, os países sede continuavam assinando acordos que garantiam isenção fiscal para diversas receitas ligadas ao torneio. Em outras palavras, a corrupção mais explícita diminuiu, mas o modelo de negócios que transformou a Copa numa máquina de arrecadação permaneceu intacto. E é nesse contexto que chegamos, então, à Copa de 2026. Devido a questões políticas, a FIFA criou uma candidatura conjunta envolvendo Estados Unidos, Canadá e México. Comercialmente, porém, essa decisão também representava uma oportunidade ainda maior de faturamento. A Copa de 2026 poderá gerar mais de 11 bilhões de dólares em receitas. Só que dos 104 jogos do torneio, 78 serão disputados nos Estados Unidos. México e Canadá receberão apenas 13 partidas cada um. Assim, a maior parte da movimentação econômica ficará concentrada nos Estados Unidos, mesmo com o México e o Canadá investindo bilhões de dólares em infraestrutura e adaptações exigidas pela FIFA. Ou seja, mesmo numa candidatura compartilhada, os custos continuam distribuídos de maneira diferente dos lucros. Além disso, durante a Copa do Mundo, a FIFA estabelece zonas comerciais exclusivas ao redor dos estádios. Nessas áreas, apenas patrocinadores oficiais podem vender produtos. Vale destacar ainda que, desde a Copa de 1998, a receita obtida com a venda dos ingressos deixou de permanecer com o país organizador e passou a ser da FIFA. Que absurdo. Isso Ele falou que é absurdo. Porra, é absurdo demais, cara. Cara, a FIFA ganha em tudo. Ela sempre tá ganhando. E ainda ganha nisso? Tá maluco? É o mesmo mínimo, tinha que ficar com um país que vai sediar, né? Pra pagar o pessoal ali. Ai, meu Deus do céu. vem aumentando a cada edição. Bem, no fim, será que o modelo atual realmente beneficia os países que recebem a Copa? Ou seria possível organizar o maior torneio do planeta de uma forma mais transparente e justa? A gente gostaria de saber sua opinião, deixe nos comentários e muito obrigado pela sua companhia especial. Galera, eu também gostaria. Responde aí nos comentários da pergunta que ele fez. Será que foi justo? Será que realmente lucram? Bom, no Brasil lucrou, né? Um governador aí foi preso e tudo, mas vamos ver aqui pra frente. Enquanto isso, galera, vamos curtindo a Copa, né? Porque a gente, meros espectadores, meros torcedores, apenas temos que fazer assim, ó, tampar os nossos olhos. Cadê? Aqui não tem nada para tampar os olhos, tampar os nossos olhos, né? E assistir os jogos e torcer. Então é isso. Torça pelo Brasil, porque se você é brasileiro, se você não for, torça para outro time, para quem você quiser. Mas desculpa te informar, mas o Brasil vai ser hexacampeão esse ano. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado por você ter assistido. Não esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar esse react para todo mundo que você quiser, para seus familiares, para geral. Forte abraço, tamo junto, até depois do fim. Pei!